Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco mais uma vez. Hoje eu gostaria de conversar com você sobre salvação. A pessoa às vezes pergunta assim: religião salva? Se eu quiser ser salvo, eu serei salvo? Qual é a igreja que pode me salvar? Nenhuma igreja salva. Quem salva é Jesus Cristo. A Bíblia diz, no livro de Romanos, capítulo 10, no versículo 13, diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando se diz a palavra todo, não está citando alguma religião, alguma denominação ou alguém que pode te salvar, mas sim todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Qualquer pessoa pode ser salvo, independente de religião, de denominação. Precisamos invocar o nome do Senhor, chamar, conversar com Ele, ter mais comunhão com Ele para ser salvo. Outro versículo, a Bíblia tem muitos versículos falando sobre salvação. No livro de Tito, no capítulo 2, versículo 11, diz assim: a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para todos os homens. Foi a graça de Deus que se manifestou. Não foi o homem, não foi denominação, não foi religião que se manifestou para salvar as pessoas, mas foi a graça de Deus. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para todos os homens. Está lá no livro de Tito, capítulo 2, versículo 11. E um dos versículos muito conhecido e mais lido, que as pessoas também conhecem, é aquele que se encontra lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: porque Deus, Ele amou o mundo, de tal maneira que foi capaz, sabe de quê? De dar seu único filho para morrer em nosso lugar. Seu único filho Deus nos deu porque Ele amou o mundo de tal maneira, deu seu único filho. E Ele diz mais: para que todo aquele que nele crê, quem crê em Jesus Cristo, todos que creem em Jesus Cristo, terá a vida eterna. Não morrerá, mas terá uma vida eterna. Deus está dizendo que Ele amou o mundo e deu seu filho para que todo aquele que nele crê em Jesus não pereça, não morra, mas tenha uma vida eterna. E agora Jesus vai dizer de que maneira nós vamos buscar esta salvação. Qual é o caminho para me chegar um dia no céu? Está lá no livro de João, capítulo 14, versículo 6. Jesus diz o seguinte: olha, eu sou o caminho, Jesus está dizendo que Ele é o caminho, Ele não é um dos caminhos. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E Ele encerra dizendo: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Nós só podemos ir até Deus, nosso Papai do céu, se for através de Jesus Cristo. Então a Bíblia tem muitos versículos falando sobre salvação. Todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter uma vida eterna. Romanos 10, 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E Deus diz assim: olha, a minha graça, a graça de Deus se manifestou, chegou até nós. A
graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para todos os homens. Está lá no livro de Tito, capítulo 2, versículo 11. Aqui nenhum desses versículos fala sobre religião, sobre denominação ou algum líder religioso. Aqui está falando de Deus. Foi Deus, a graça de Deus que se manifestou e trouxe salvação para todos os homens. Mas Deus disse que Ele amou o mundo. Mas é preciso que todos creem em Jesus Cristo, porque todo aquele que crê em Jesus Cristo não vai morrer, vai ter uma vida eterna. Se a gente for ler esses versículos, a gente vai entender melhor. Romanos 10, 13, João 3, 16, Tito capítulo 2, versículo 11 e João 14, 6. Quando Jesus diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus Cristo. Que nós possamos meditar, refletir, que a salvação veio para todos os homens e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Amanhã estaremos aqui mais uma vez trazendo uma mensagem vinda de Deus para o meu, para o seu, para o nosso coração, para a gente entender o que é que Deus quer para cada um de nós. Deus tem um plano de salvação para toda a humanidade, para todos os homens. Amanhã estaremos aqui mais uma vez, se Deus quiser, trazendo a mensagem vinda de Deus para os nossos corações. E o povo de Deus diz: amém e amém.